Olá, meu querido aluno do EJA 3 de História. Eu sou o professor Regis e a gente vai conversar hoje, pessoal, sobre um pouquinho sobre a cultura grega. Que bom, né, a gente conhecer um pouco dos gregos, né? Aqueles avisos, né, que sempre a gente faz no início da aula. Quando for visualizar a aula, né, você bota o celular do modo deitado, que você vai ter oportunidade, né, de visualizar melhor, tá certo? Terminou a videoaula, você faz as atividades, né, e envia aí para o professor para a gente dar um ok na sua atividade, a sua devolutiva de atividade. Vejamos também o seguinte, tá certo? Abaixo desta videoaula tem um material, né, na sua plataforma, que fala, né, aliás, está escrito tudo que eu falar nesta aula, vai lhe ajudar. Teve dúvida, repete o vídeo, faz a leitura, não conseguiu tirar a dúvida, entre em contato comigo que a gente tem o maior prazer em ajudar vocês. Então vamos lá, já 3, história, né? Um pouquinho da cultura grega, né? Dos gregos, né? Vamos ver o que a gente tem no dia a dia que os gregos contribuíram para a gente, tá certo? Deixa eu só, pronto, me posicionei aqui da maneira correta, tá certo? Bom, primeira coisa que a gente vai lembrar, né? Os gregos, eles eram politeístas, né? Eita, já começou com um nome bem estranho, né? Politeísta, pessoal, é quando se acredita o que em vários deuses, né? Nós aqui no Brasil, né, na nossa cultura cristã, nós somos monoteísta, né? Nós acreditamos em um único Deus. Mas os gregos, né, eles eram politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses, tá certo? Eles julgavam que os deuses vinham do alto do Olímpio, né? Por isso que a palavra Olimpo, né, passou a ser sinônimo do céu, de felicidade, tá certo? Ah, os deuses do Olimpo, os deuses da felicidade, tá certo? Bom, segundo a mitologia grega, né, os deuses deles, né, eles eram semelhantes aos seres humanos. Eles brigavam entre eles sentiam ódio, amor, ciúme, inveja, né? Eles casavam, tinham um filho, né? Os gregos, eles acreditavam, pessoal, que os deuses podiam tanto favorecer como prejudicar os seres humanos, tá certo? Por isso que quando eles queriam agradar os deuses, né, eles davam presentes, oferendas, festas aos deuses, tá certo? Então, toda essa ideia, né, foi criada na Grécia Antiga, né? Zeus, né, era o mais poderoso dos deuses gregos, né? Então, o the best, o melhor é Zeus, tá certo? A esposa de Zeus era Hera, né? O casal tinha um filho que era Ares, tá certo? Então vejo, né? Os gregos, né? Eles tinham essa cultura, né? De vários deuses, né? O principal dele era Zeus, né? Mas tinha sua esposa Hera e seu filho Ares, né? Quando uma sociedade adora vários deuses, a gente diz que é uma sociedade o quê? Politeísta, tá certo? Nós, no Brasil, em uma parte do mundo, é monoteísta, acreditamos em um único Deus. Então, nunca esqueça dessa expressão. Politeísta acredita o que? Em vários deuses. Tranquilo? Vamos lá. Bom, outros deuses, né, para a gente ficar conhecendo um pouco da cultura dos gregos. Tinha o Artemis, né? Artemis era deus, era Artemis, né, desculpa, era a deusa da dança, tá certo? Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Poseidon, deus dos mares, tá certo? Atena, a deusa da sabedoria, tá certo? Deméter, deus da felicidade. Apolo, deus da música, tá certo? Hefesto, deus do fogo. Hermes era o mensageiro, né? Héstia, né? A deusa dos lares, né? Então você vê que como eles eram politeístas, vários deuses, tá certo? Alguns você já viram em filmes, né? Como Poseidon, deus dos mares, Afrodite, deus da beleza, né? Apolo, o deus da música, tá certo? Então, esta
uma das contribuições, né, da cultura grega. Outra, pessoal, os Jogos Olímpicos, né, que era para ter acontecido no ano passado, que vai acontecer esse ano no Japão. A criação dos Jogos Olímpicos é exatamente dos gregos, tá certo? Hoje, esses Jogos Olímpicos atraem milhares de pessoas, tá certo? Mas isso é uma criação dos gregos. O primeiro Jogos Olímpicos aconteceu em 776 a.C., na cidade de Olímpia, tá certo? Esses jogos era para homenagear o The Best dos deuses, quem? Zeus, tá certo? E ocorriam de 4 em 4 anos, como, né, a tradição permaneceu, né? Bom, tudo parava, meu povo, quando aconteciam os jogos, né? Opa, vai ter os jogos, é feriado, vamos todo mundo assistir, tá certo? Era uma data que se interrompia tudo que tivesse. Os homens, né, de diversas profissões, não existiam os atletas, né, mas todo mundo queria competir, viajavam até para a Olímpia para participar deste grande acontecimento esportivo, cívico, né, e religioso, tá certo? Então, a origem dos Jogos Olímpicos, né, vem da onde? Dos gregos. Se você lembrar muito bem, todo ano de Olimpíadas tem um acendimento da tocha olímpica, acontece na Grécia, né? Ele bota um espelho, uma inclinação, e o fogo olímpico, né, surge da colar, tá certo? Porque foi na Grécia que se tiveram os primeiros Jogos Olímpicos em homenagem a quem? A Zeus, tá certo? Veja aí como é interessante. Os povos, né, contribuíram de várias maneiras porque a gente conhece. Outra contribuição dos gregos, pessoal, o teatro, tá certo? Bom, o teatro nasceu de uma festa religiosa, tá certo? E cívica, em homenagem a Dionísio, né, que era um dos deuses, né, um dos mais novos dos deuses, tá certo? Nessas festas, o ponto mais alto, né, era o concurso de teatro, né? Essas peças eram representadas ao ar livre, não existia um teatro, tá certo? Em um mesmo dia, era tipo uma maratona, era várias peças. Você começava, era uma atrás da outra. Os espetáculos começavam de manhã e reuniam milhares de pessoas. Pessoas pobres, né, poderiam assistir, lógico que bem distante, não nas melhores cadeiras, nas melhores posições, né? Mas o teatro era para todo mundo, tá certo? E vejo como interessante. Os gregos inventaram 2 gêneros teatrais, né, que fazem muito sucesso até hoje: a comédia e a tragédia, né? Foram exatamente os gregos que deram essa contribuição, né? A tragédia tinha como tema principal a mudança drástica do destino das pessoas, né? Uma morte, um acidente, né? Então, as tragédias valorizam esses acontecimentos que modificam a vida das pessoas. Já a comédia recorria ao humor para fazer crítica, brincadeirinha séria, né, aos costumes, né, o que a gente gosta de fazer, e aos políticos, tá certo? Então, ele brincava das manias que nós temos no nosso dia a dia, nos nossos costumes cotidianos, né? Fazia crítica, né, aos políticos, né? Vejam que isto não é da agora, né? Isso aí já vem desde antes, né? Essa crítica aos políticos, tá certo? Bom, opa, voltei aqui, né? Então é isso, pessoal. A gente falou com vocês, a gente deu aqui algumas contribuições, né, dos gregos. Aí o que é que você faz agora? Você vai fazer as atividades que estão propostas, né? Teve dúvida? Repete o vídeo, né? Tem o texto de apoio. Não conseguiu? Entre em contato com o professor, que ele está lá pronto para lhe ajudar. Ok? Então, até a próxima semana, meus queridos alunos.